Olá, a paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 44. Então vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? E se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, deixe seu curtido, se inscreva no canal. Todos os dias nós temos vídeos de devocionais com salmos e em breve vamos iniciar um outro propósito que é devocionais com provérbios, mas um vídeo mais curto, apenas com um verso do provérbios, e a gente vai meditar nele, cada dia um provérbios, amém? Em breve eu vou estar divulgando aí, baixando, colocando esses vídeos aí dos provérbios junto com vocês. Já temos devocionais, se você olhar, a gente já fez esses devocionais, né? Eu me empenhei, eu fiz esse compromisso de todo ano estar fazendo devocionais com salmos. Então a gente tem na Rede Vizinha a primeira edição dos devocionais com salmos. Depois eu fiz aqui ano passado devocionais com salmos, 150 salmos. E esse ano também de novo 150 salmos. Estamos aqui gravando e com a graça de Deus eu espero gravar todos os anos devocionais com salmos. Mas eu quero também começar a falar com Provérbios, que eu sei que é um livro que ajuda muito a gente a adquirir sabedoria, conhecimento e aplicação prática na nossa vida. Então, eu quero começar esse quadro. Esteja orando por mim para que isso aconteça, né? Para que a gente ministre a palavra de Deus e tenha a revelação daquilo que Deus quer entregar. Então, em breve nós teremos um outro quadro que chama Café com Provérbios. Então, nós vamos meditar num versículo de Provérbios do dia, um vídeo mais curto do que esses de salmos que ficam mais longos, amém? Então, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia que a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigado, Deus, por essa porta que o Senhor abriu para nós, de libertação, para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa mente seja mudada. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor e cuidado, por olhar para nós, por nos ver, por estar conosco. Muito obrigado pela mão do Senhor sobre as nossas vidas, por esse dia que o Senhor fez, um novo dia para nós. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado e que nós também possamos entregar ao Senhor aquilo que te agrada. E em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional, cada seguidor meu, abençoa a vida deles, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, gente? Então, Salmos 44, é dos filhos de Corá. Já o título já fala muito com a gente, que aqui está falando assim, olha, o Deus do passado está presente. Então, Deus está presente, o Emanuel, Deus conosco. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos que nossos antepassados nos contaram, os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como tua própria mão expulsastes nações inteiras, para que nossos pais pudessem serem estabelecidos na terra, e abatesses povos para que pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço, a tua luz e o teu semblante, os quais os agraciaste. Vamos parar aqui rapidinho. Eu e meu esposo estavam fazendo devocional antes de gravar aqui, e Deus falou muito conosco, e a gente foi trocando informações. E uma coisa que ficou assim, uma frase que veio ao meu coração é que a oração, ela tem mais potencial de transformação do que o dinheiro, do que a força do nosso braço. Aqui é o que está falando. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Provérbios, o provérbio de hoje, fala que Deus odeia os sacrifícios do ímpio, mas ama o contentamento de Deus é a oração do justo. Então, eu guardei isso no meu coração com essa frase, que a oração ela tem mais potencial. Guarde isso, anote isso se você puder anotar. A oração tem mais potencial de transformação do que o dinheiro. Por quê? Estou falando isso. Aqui está falando, olha, não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra. Não foi por meio do seu trabalho.
trabalho, ele gera o quê? Dinheiro, recurso. Não foi por meio desse recurso que eles herdaram a terra, mas por intermédio da destra do Senhor, o braço do Senhor, a luz do semblante do Senhor, que agraciou o povo. Então, a oração, ela nos dá acesso aonde muitas das vezes o dinheiro não nos dá, não nos leva. Então, por que às vezes a gente está focado mais em ganhar dinheiro do que em orar, em buscar o Senhor? O que a Bíblia fala? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus mesmo vai abrir caminho para que essas coisas sejam acrescentadas. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos ter essa convicção de que eu estou querendo algo, eu estou com um projeto, mas primeiro eu vou orar. Ah, tem uma grande promoção, tem um serviço ali que vai me pagar 10 vezes mais aquilo que eu recebo, mas eu preciso orar. Porque às vezes aquele 10 vezes mais vai trazer um peso que não teria no 1 vezes que você está recebendo. Então precisa orar, pedir Deus a direção. Que nem toda promoção ela vem de Deus. Tem promoção que vem para derrubar a pessoa. E o dinheiro ele transforma externamente. Nós devemos sim trabalhar para ter condições, para ter as coisas, para melhorar de vida. Sim, nós precisamos fazer isso, né? Deus não quer que a gente viva em miséria, nós precisamos. Mas a Bíblia nos atenta para a gente não colocar o coração nisso, porque senão se torna mamon no nosso coração. Então nós precisamos colocar o dinheiro no seu devido lugar. Primeiro o Senhor, primeira oração. Porque se Deus não abrir a porta, não vale a pena eu usar o dinheiro para abrir essa porta. Eu usar o meu recurso para abrir essa porta, que pode ser de grande destruição ou de prejuízo. Então nós precisamos orar. Primeiro eu vou orar qualquer projeto. Primeiro, porque lá em Provérbios fala assim, se você planejar e colocar na mão do Senhor, seus planos serão bem-sucedidos. Então, aquele plano que você fez e que o Senhor falou não, é porque ele viu lá na frente que não ia ser uma coisa boa. Então, coloca isso. Eu já vivi isso com meu esposo. Nós temos um lote e nós queríamos vender uma parte desse lote. E aí, a gente estava com tudo pronto para fechar negócio com a pessoa. No dia de fechar negócio, essa pessoa inventou um tanto de desculpa e falou que não poderia comprar. Só que eu e meu esposo já pegamos no espiritual. Por mais que a gente estivesse precisando, por mais que a gente queria muito vender, porque a gente estava precisando, a gente orou. E quando você ora, você tem que também confiar que você pode ter duas respostas, sim e não. Então houve um não do Senhor ali para aquela pessoa. Porque a gente orava e a gente queria pessoas no nosso lote, pessoas do Senhor. Então, às vezes, pode acontecer de a gente estar orando, a gente coloca um plano na mão do Senhor e o Senhor falar não. E cabe a nós em compreender. Se o Senhor falou não, é porque Ele sabe o que está por trás. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, Deus também responde a nossa oração. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração, no sim e no não. E aqui está falando que quem deu o povo à terra prometida não foi os bens que eles trouxeram do Egito. Não foi aquilo que eles conquistaram, não foi o braço deles, foi o braço do Senhor. E como que eu consigo a intervenção de Deus na minha vida? Orando, buscando ao Senhor. E aí sim, a gente vai conseguir as coisas da maneira correta, sem aquilo nos tirar de Deus. Porque foi construído com o Senhor, foi planejado junto com o Senhor. Então aquilo não vai nos roubar. Quem melhor para conhecer o nosso coração do que o Senhor? O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então Ele sabe se aquilo que a gente está desejando vai nos levar para um caminho de bênçãos ou para um caminho de destruição. Então nós precisamos derramar o nosso coração ao Senhor. Pedir, Senhor, som do meu coração. Vê se há algo mal. Vê se aquilo que eu estou desejando vai trazer destruição, vai trazer briga, contenda, separação, ou vai trazer bênção. Vê se eu tenho maturidade para receber aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou planejando na minha mente. Se isso será bênção para as pessoas, para mim, para a minha família, ou se será motivo de maldição. Amém? Então nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Vamos lá, verso 4, tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti, destroçamos nossos adversários,
Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada no meu arco. Sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedeste a vitória sobre os nossos inimigos e humilha os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo, a teu nome agradecemos continuamente. Agora, entretanto, nos rejeitastes e envergonhastes. Já não marcha com nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e permitiste que fôssemos saqueados pelos nossos adversários. Nos entregaste como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersaste. Por quase nada vendeste o teu povo, nem mesmo valorizaste o preço. Tu nos converteste em motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos maneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia. O meu rosto está coberto de vergonha. Ante as injúrias, os insultos que me dirige o inimigo vingativo. Tudo isso sobreveio a nós, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem que houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti. Tampouco os nossos pés se desviaram da sua vereda. Contudo, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a qualquer outro Deus, não teria Deus percebido tal afronta? Pois ele é quem conhece os segredos do coração, que eu acabei de falar. O Senhor conhece o nosso coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Acorda, Senhor, porque pareces dormir? Desperta-te. Não nos abandone para sempre. Por que nos oculta a tua face e ignoras a desgraça e a opressão? Prostrada até o pó está a nossa alma. Desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te, venha em nossa ajuda e nos resgata da tua imensa benignidade. Então, esse salmo aqui, ele está falando conosco o quê? Eu lembro daquilo que o Senhor já fez no passado pelos nossos antepassados. Isso tudo que nós estamos passando aqui, eu sei que Deus pode nos tirar dessa situação. Eu sei que Deus conhece o nosso coração. Eu vou me manter fiel ao Senhor, que é o que está falando aqui. Não traímos a tua aliança. Nosso coração não retrocedeu na fé em ti. Então, mesmo passando por dificuldade, por provação, por situações difíceis, meu coração não quis voltar ao lugar que o Senhor tirou. O coração quis prosseguir com o Senhor, confiante que o Senhor fará, assim como ele já fez no passado. Então, Deus não muda. E como que eu tenho acesso à presença de Deus? Porque ela é melhor do que os presentes. Ela é melhor do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É a presença do Senhor. Como que eu acesso a presença do Senhor? Orando, lendo a palavra, entendendo a vontade de Deus e orando. Nós não podemos deixar de orar. E a oração é o seguinte, às vezes a gente acha assim, ontem eu orei muito. Mas não, quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Pelo resultado daquilo que você adquire, de orar, de buscar. Então não existe um limite, a gente não fica cheio de orar, a gente não fica cansado de tanto orar. Não, a gente quer mais. Então a nossa sede aumenta à medida que a gente faz. E se a gente para de fazer também, aí é o momento que a gente menos faz, que a gente se afasta da palavra, de ler a palavra, de meditar, de orar, a gente vai deixando de fazer. Então quando a oração se torna um hábito, quando a leitura da palavra se torna um hábito, mais você quer ler, mais você quer buscar, pelo resultado daquilo na sua vida. A presença de Deus na vida das pessoas, ela gera transformação. E isso por experiência própria. Há 9 anos fazendo devocionais diariamente. Minha vida foi transformada. Não foi da noite para o dia. São 9 anos vivendo com o Senhor, vivendo devocionais, tendo altos e baixos, mas andando com o Senhor, andando na presença do Senhor, sem retroceder. Então minha vida foi transformada e é isso que eu desejo para você, que você segure a mão do Senhor. Eu lembro muito bem o dia que eu fiz esse compromisso. Falei, Senhor, eu tinha acabado de ler um livro do pastor que se chama Até que Nada Mais Importe. Pastor Luciano Subirá, pastor honrado, pastor de Deus.
Mesmo que as pessoas estão falando coisas em verdades sobre ele, eu sei do que o impacto da vida dele, do que Deus colocou na vida dele sobre a minha vida. Então eu sou grata àquilo que ele escreveu, que ele se deixou ser usado pelo Senhor para escrever. Então há 9 anos atrás eu li esse livro, Até que Nada Mais Importe, pastor Luciano Subirá. E depois que eu li esse livro, eu tomei uma decisão. Eu quero andar com o Senhor. Eu vou fazer devocional diariamente. Eu vou ler a Bíblia diariamente e orar todos os dias da minha vida. Eu quero fazer isso. Foi no ano novo que eu fiz esse compromisso. No ano de, se eu não me engano, do ano de 2018 para 2019. E eu tinha já acho que quase 2 anos que eu tinha batizado, mas não havia mudado muita coisa na minha vida, porque eu batizei, mas continuei vivendo a vida que eu vivi. A partir do momento que eu tive uma experiência com Deus e eu quis conhecer esse Deus que me conhecia, que sabia o íntimo do meu coração, eu fiz esse compromisso, li esse livro, fui impactado, fiz esse compromisso. Desde então minha vida foi transformada da água para o vinho. Eu não sou mais aquela menina que fez aquele compromisso, que chegou na igreja abandonada, mãe solteira. Não, Deus transformou a minha vida. Eu me casei com o pai da minha filha, que nem crente ele era na época, mas o Senhor também transformou a vida dele. Então nós nos casamos, hoje nós amamos a obra do Senhor, amamos fazer a obra do Senhor e estamos juntos nessa caminhada. Casei, tive filhos, construí minha casa, mudei da minha casa, morei de favor, mudei para minha casa que eu construí, mudei da casa que eu construí. Então, andar com o Senhor não é uma linha reta, assim, a gente vive, né? É o coração batendo, altos e baixos. Vivi luto, que eu perdi meu pai nesse período, perdi a minha avó nesse período também, que foi uma tristeza muito grande para a nossa família, para nós. Então, assim, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Andar com o Senhor, você vai viver altos e baixos na sua vida. Jesus já deixou isso bem claro, que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Então, mesmo diante dessas aflições, desse tempo difícil, tenha isso no seu coração. Deus está presente. O Deus do passado, que fez no passado, está presente. Se você está vivo, mesmo que você esteja passando uma situação muito difícil, lembre-se que Deus está presente. Você precisa de acessar esse lugar. Lá no Salmo 23, no verso 6, fala que a bondade do Senhor nos perseguirá todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos enxergar, até naquele dia que é mau, a bondade do Senhor. E isso vai mudar a nossa mente, isso vai transformar a nossa vida. E é isso que Deus quer para nós. Oi, filho. Só um momento. Amém, gente? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse direcionamento. Obrigado porque o Senhor é que sonda o nosso coração. O Senhor é que abre porta. O Senhor é que sabe qual a nossa medida, o quanto nós podemos crescer, se desenvolver. E isso não vai nos roubar do Senhor. Que as nossas raízes elas venham crescer para baixo, Senhor. Que elas venham se expandir, mas fortalecendo, Deus, nas raízes. Que nós não venhamos ter pressa de crescer para cima, mas para baixo, para a Tua presença, para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Nos ajude a entender os propósitos do Senhor. Que nós possamos andar na nossa medida, na medida da nossa casa. Abençoa cada pessoa que está junto conosco aqui nesse devocional. Que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus, nos ajude a colocar em prática tudo que o Senhor tem nos falado. Nos ajude a enxergar a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então guarde isso no seu coração. Andar com Deus é andar em transformação. E outra coisa que eu falei, a oração, ela tem maior potencial de transformação do que os nossos bens, do que a nossa própria mão. Amém? Que Deus te abençoe.